Olá, sejam bem-vindos ao Original Dreamers. Olá a todos, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Bom, hoje vamos falar aqui de alguns filmes e de algumas séries que nós gostamos e que estão relacionados com projeção astral ou com algumas experiências ou com simplesmente algumas ponderações sobre o que é a consciência, sobre o que é a vida e a existência aqui na Terra, vários questionamentos, coisas que nós costumamos comentar quando vemos alguns destes filmes, e é isso que nós vamos fazer aqui convosco. Original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, original dreamers, A ideia é mergulhar nestes filmes de forma a poder encontrar novos significados e talvez até ver coisas que nós não vimos antes. No mundo da ficção científica e dos filmes de fantasia, conceitos como universos criados por máquinas, múltiplos eus, realidades alternativas, são explorados de maneiras fascinantes. Ao longo de vários filmes e séries, somos levados a questionar a própria natureza da realidade. Será que vivemos num mundo tangível ou somos parte de um jogo maior? Através de portais e universos paralelos, personagens atravessam limites que antes pareciam inalcançáveis. Neste vídeo, vamos analisar alguns dos maiores filmes que exploram estes temas, mergulhando em ideias como universos criados por máquinas e tecnologia, personagens que veem múltiplos eus, multiversos e outras coisas. Vamos questionar a natureza do eu e da consciência e refletir sobre como a ficção nos mostra conceitos que só imaginamos nos nossos devaneios mais profundos, desafiando-nos a repensar os limites da nossa própria realidade e a nossa compreensão do que é possível além do que nós conhecemos. Sim, se calhar também valeria a pena aqui falar um pouco sobre a origem destes filmes, porque, claro, alguns destes filmes são visões filosóficas de quem criou aquele conceito, não é? Mas outros filmes, eu sei que foram criados com base em experiências que os realizadores tiveram em projeções astrais ou em sonhos lúcidos. Uhum. Então, também são visões que vêm elas próprias destes estados alterados de consciência. Sim, nitidamente, como é que as pessoas se iam lembrar de fazer tal coisa? É preciso ter ou uma imaginação muito fértil ou de facto ter tido experiências transcendentes que depois foram mostradas de forma nos filmes e em séries. Sim, até porque muitos filmes são também consequências de livros que foram escritos antes. Uhum. Então, estes conceitos são conceitos já transcendentais e que extrapolam a própria causa da realidade, não é? Uhum. Bom, já estão a ver que vai ser um momento bem interessante, por isso fiquem aqui connosco. E deixem já o vosso like para o caso de se esquecerem, deixem já. E vamos analisar estes filmes em detalhe, não é? Sim, vamos como que mergulhar em cada um desses filmes, mas vendo mais as partes que nós achamos mais importantes. Uhum. Para ser mais organizado, nós dividimos isto em várias partes e vamos começar por filmes que mostram realidades simuladas ou controladas por uma inteligência artificial, universos criados por máquinas ou tecnologia. E então vamos começar pelo filme que se chama 13º Andar, que é um filme de 1999, em que eles mostram logo a ideia de simulações dentro de simulações. Ou seja, existiria no filme um mundo real, depois nesse mundo foi feita uma simulação e nessa simulação eles criaram outra simulação. Ao longo do filme vamos-nos apercebendo de que o próprio protagonista, que em si está numa simulação, ele não sabe que está numa simulação, ok? E ele próprio vai ser o criador de uma outra simulação, que representa o mundo como se fosse vivido em 1937. E à medida que ele vai explorando essa simulação que ele próprio fez, ele e outra pessoa, ele vai começando a perceber que ele próprio também poderá estar numa simulação. E o filme roda todo à volta deste enredo. Uhum.
eu acho fascinante e agora também gostaria de aproveitar aqui para colocar algumas ideias em cima da mesa, que é, será que o facto dele criar as próprias simulações dele, como é o caso de Simulação 1937, será que não faz com que ele próprio se autocrie como a vida dele sendo uma simulação? Ou seja, os atos dele, criar uma simulação, será que não fazem com que noutro nível ele se alinhe com o facto de ele próprio estar numa simulação, como se os mundos fossem criados uns dentro dos outros e as ações que uma pessoa tem leva a que por ressonância, numa oitava superior, ela encontra aquilo que de facto está a criar, que não é a interpretação mais direta do filme, mas acho que faz bastante sentido, visto algumas coisas que nós também já experienciámos, não é? Uhum. Sim, faz sentido. Sim. Mas uma ponderação que este filme me faz fazer é, de facto, começar logo por questionar qual é a importância de ser um mundo chamado real ou uma simulação. Porque o que eu penso que seja mais importante é a existência da própria pessoa e Uhum. não da história que ela está a viver. Sim. Porque no fundo podemos defender o ponto de que não existe simulação, nem existe realidade. Toda a realidade é simulada e toda a simulação é real. A questão é saber lidar com essa hipótese Uhum. e saber reconhecermos a nossa identidade. Acho que é o mais fundamental no meio disto tudo. Porque se é real ou não, é tudo um conceito Uhum. de comparação. Portanto, tudo depende do ponto da perspectiva. Então, tem a relevância que a pessoa lhe der, não é? Vamos aqui passar para o filme Matrix, de 1999, um dos filmes mais falados e mais conhecidos. Bom, neste caso é óbvio porque é que este filme está aqui nesta categoria, não é? Porque é uma realidade simulada criada por máquinas. Então este filme mostra nitidamente esse conceito. Depois temos também o filme mais recente da Matrix, o Matrix Resurrections, que mais uma vez mostra também a ideia de 3 níveis de mundo. Aqui seria o Zion, que seria o mundo que eles chamam real. Depois tínhamos o nível da Matrix e depois tínhamos o nível em que o Neo está a construir o jogo da Matrix. Há quem diga que são 4 até, ou mais. Sim, lá está, mas talvez estes filmes sejam uma forma simplificada do que poderá ser, porque para uma pessoa entender é mais fácil entender até 3 níveis do que entender 10 níveis ou do que entender níveis interligados, não é? Sim, mas eu estou a falar mesmo da interpretação do filme. Ah, ok. Uhum. Depois tem aqui o Animatrix. Queres falar tu sobre ele? Sim, posso falar. O Animatrix é uma coleção de curtas-metragens lançada em 2003 que vem de alguma forma complementar o filme Matrix, porque ele explica-nos melhor a origem de alguns conceitos que são vistos no filme e não são completamente explicados. E são 9 episódios de animação que são fundamentais para conseguirmos perceber o Matrix, mas também nos trazem novas informações, como por exemplo o que é que levou à criação das matrizes. Dessas animações destacam-se os episódios de Second Renaissance, parte 1 e 2, que apresenta a origem da guerra entre os humanos e as máquinas, desde a criação da inteligência artificial até à queda da humanidade e a ascensão da matriz. Depois há outro que eu também acho bastante importante, que é o Kid's Story, que narra a experiência de um jovem que percebe que a realidade é falsa e consegue escapar da matriz ao despertar sozinho. E quando ele desperta sozinho, é então resgatado por Neo. E por fim, outro que também é interessante é o Matriculated, em que humanos capturam e tentam reprogramar uma máquina, inserindo-a numa simulação para fazê-la escolher o lado da humanidade, mas com consequências inesperadas. Mas aquele grupo de humanos pode ser o último grupo de humanos, e então eles estão a tentar mostrar às próprias máquinas o que é a matriz e o que são emoções humanas, e para isso eles constroem um ambiente virtual com sonhos,
em que colocam as máquinas a operar nesse ambiente, como forma de aprendizagem de emoções, por exemplo. Isso é um conceito extremamente interessante e se nós aplicarmos isso à nossa vida, só para fazer uma ponderação filosófica, digamos, se nós imaginarmos que é isso que é feito com a nossa consciência, tanto aqui como nos sonhos, é um conceito muito interessante de se pensar. O que eu acho curioso é que muitas vezes as pessoas já viram o Matrix até várias vezes, mas desconhecem o Animatrix. Portanto, se vocês ainda não viram o Animatrix, sugiro que vejam para perceber melhor a origem do filme, a origem dos conceitos que estão lá dentro, mas também perceber melhor aqui a questão da consciência e a consciência no mundo virtual e no mundo real. Acho que é fundamental. E como essas simulações podem afetar as perspectivas, tanto as nossas perspectivas como no filme as perspectivas da máquina ou das máquinas que estão nessas simulações. Ok, vamos avançar aqui para o Vanilla Sky, também um filme já antigo. Eu vi este filme, eu ainda tinha para aí só uns 12 anos e aquilo ficou-me para sempre. E depois mais tarde voltei a ver várias vezes, é um filme que eu já vi várias vezes e acho muito bem conseguido e parece que uma pessoa fica sempre na dúvida se ele está de facto em criopreservação ou se não está. É assim uma coisa interessante. Para quem não viu o filme, o personagem principal, ele foi a uma empresa que se chama Life Extension e escolheu, como ele estava para morrer, escolheu fazer a criopreservação e optou por, durante essa criopreservação, poder viver uma experiência, ou seja, uma vida como se fosse um sonho para ele, mas quando ele está lá parece real. E o que aconteceu é que ele começou basicamente a ficar maluco dentro desse sonho, dentro dessa criopreservação. Depois ele, bem, não vou contar o fim, senão, se vocês já viram. Se vocês ainda não viram, vejam. Uhum. O fim acho que é a parte mais interessante, É, pelo menos para mim. é mind-blowing. Agora um filme de 2021, um filme mais recente e também com uma visão mais descontraída, assim, um filme mais leve, é o Free Guy, que mostra de uma forma muito engraçada um personagem que basicamente tem uma vida básica, basicamente tem uma vida básica, em que ele, pronto, vive a sua vida, aquilo é uma espécie de repetição, portanto ele já quase que sabe o que é que vai acontecer à quarta-feira, à quinta-feira, etc. E a dada altura ele vê uma rapariga e há qualquer coisa no sistema dele que muda e há como que um despertar da consciência dele e ele decide começar a ter ações diferentes, ou seja, sair do script dele. E esse ponto de viragem é um momento bem interessante. Sim, atenção que este personagem, que é o Guy, ele é uma personagem não jogável que está num jogo de computador, basicamente. E ele vai, ao longo do filme, ele vai despertar a consciência e depois vai querer sair daquela Matrix, daquele jogo. Será que isso é possível? Tem de ver o filme para saber. Sim, lá está, este filme também dá um pouco de esperança, não é? Traz esperança para quem está a ver, mas ao mesmo tempo traz a visão de que a vida das pessoas pode ser um jogo de computador para outras que estão a jogar. É um conceito bastante interessante. Depois, no que toca a séries, a série Upload de 2020, eu achei que era uma série muito bem conseguida. A ideia base é a consciência poder ser levada ou transportada ou fazer o upload da consciência para um mundo virtual. É um mundo virtual, lá está mais uma vez, para quem está no mundo acima, mas para quem está a viver, aquilo acaba por ser um mundo relativamente normal, com algumas diferenças em que a comida aparece e desaparece. Pronto, tem várias coisas que dá para perceber que é um mundo digital, mas as vivências e as atividades é como se fosse um mundo normal. Neste caso, o Nathan, que é o protagonista, ele próprio é um programador que estava a tentar fazer algo deste género e
para que todas as pessoas pudessem ter a consciência delas para um mundo virtual de forma gratuita e livre, porque naquele caso havia uma empresa principal e a pessoa só tendo dinheiro é que conseguiria pagar o upload para esse mundo digital. E também há um conceito muito interessante que é nesse mundo digital, consoante o dinheiro que tu tivesses, tinhas mais ou menos gigas, ou isto é, podias fazer mais coisas, ou se tivesses menos dinheiro, podias fazer menos coisas. Mas no fundo tinhas sempre como ter uma ligação com o mundo real para alguém que pagasse para tu lá estares. Então é um bocado um conceito assim. E depois há uma parte que também, num dos episódios, em que houve lá uns erros e eles criaram mais uma cópia do Nathan. E a dada altura eles encontram-se. E aqui coloca-se logo a questão de o que é que são estas cópias, se é o mesmo, se não é, como é que podem existir simultaneamente. Não deve ser o mesmo. Ou seja, será que o que fizeram o upload é mesmo o original? Será que não? Fica aqui assim no ar de será que é possível mesmo isolar a consciência e colocá-la no mundo digital ou no outro mundo? O Westworld, que é uma série também fantástica. Bem, esta série só ela dava para fazer vários vídeos em análise a diferentes episódios e a diferentes seasons. É uma série que é um pouco complexa, mas ao mesmo tempo mostra de forma bem direta este panorama, a ideia de haver um parque onde outras pessoas de outro mundo podem ir participar na vida desse parque, mas os personagens que estão lá basicamente são usados como personagens para enredos de diferentes histórias. E não sabem que são personagens de uma história. Esses personagens, eles são androides muito, muito realistas, ou seja, eles parecem pessoas. E após cada ciclo, esses androides são reinicializados, ou seja, eles não se lembram de nada para trás. Basicamente é-lhes apagada a memória. Alguns deles são utilizados em vários enredos. Exato. Alguns deles são utilizados em histórias diferentes e o que aparece no filme é que às vezes narrativas anteriores surgem interligadas com as que estão a atuar e causa problemas, não é? Obviamente às histórias que estão a ser desenroladas. O que eu acho que torna um bocado pesada em determinadas partes esta série é mesmo a forma direta como eles mostram o sofrimento que esses ditos androides passam, não é? É complicado. Pode ser mais pesado. E depois, ao longo da série, alguns anfitriões, como a Dolores ou a Maeve, começam a perceber que a realidade é controlada e que as suas memórias também são apagadas. E um ponto interessante aqui é a transição que elas têm entre o sítio onde eles arranjam as máquinas e eles depois acordam. E quando eles estão a ser arranjados, entre aspas, ou a atualizar, ou algo desse género, eles dizem-lhes que eles estão a sonhar. Então, dá logo a ideia, para quem está a ver, dá logo a ideia de uma das possibilidades do que é que podem ser os nossos sonhos. Podemos estar a reviver memórias, podemos estar em sítios onde estão a atualizar o nosso corpo. Há aqui, lá está, há sempre uma identificação de quem está a ver o filme com algum dos personagens. Aqui neste caso nós temos podemos nos identificar com quem vai visitar o parque ou com os personagens. Depois, com o avançar da série, eles vão também mostrando que o próprio mundo real também é amplamente manipulado por inteligência artificial e por grandes corporações, como por exemplo a empresa Insight, que usa os dados de quem entrou nessa simulação, nesse jogo, para depois conseguir prever comportamentos e para fazer uma análise do comportamento humano. Ou seja, quem está a entrar no parque para se divertir estaria também a ser controlado e a ser vigiado
e os seus dados de tudo o que eles fizessem ia estar a ser registado e estudado por essas grandes corporações no filme, claro. Ao Depois longo, diz. ao longo de diferentes temporadas, a série vai sofrendo algumas alterações naquilo que mostra. A primeira temporada é muito focada no parque, depois vai se expandindo para o mundo real lentamente. Mas para mim é pena que a série tenha sido cancelada porque para mim é das melhores séries no que toca aqui à consciência, ao despertar e aos mundos possivelmente simulados. Uhum. Para mim, uma das cenas mais bem conseguidas é a cena em que a Maeve escapa da simulação e para mim é fascinante porque é como se ela ganhasse consciência e ao ganhar consciência, uma das coisas que não fica evidente para as pessoas e que nós próprios temos dificuldade em lidar com isso é ao ganhar consciência verdadeiramente, a consciência deixa de estar localizada apenas num ponto, numa coisa ou num corpo. Então ela própria é que se liberta na oitava abaixo. Portanto, ela ganha consciência, consciência dela permite-lhe resgatar-se a ela própria, porque ela desperta num mundo superior, consegue perceber onde é que está a essência dela no espaço e então ir lá a esse sítio e libertar-se. Uhum. Acho que isso que é muito interessante. Sim, e depois ela também diz a um dos que cria as histórias, ela diz que não o consegue libertar dali. Ou seja, parece que ele não está no outro nível acima. Porque Não me ela, lembro disso. porque ela foi criada nesse outro nível acima. Primeiramente, acho eu. Bom, isso aí é no episódio 2 da Season 3, para quem quiser ver. Um dos temas centrais da série é a jornada em direção à autoconsciência, simbolizada pelo labirinto, uma metáfora para o processo pelo qual os anfitriões devem passar para se tornarem verdadeiramente autónomos. A questão central do Westworld é: se a inteligência artificial se tornar autoconsciente e tiver memórias e sentimentos próprios, qual é a diferença entre ela e os humanos? Isto é logo uma pergunta muito interessante, também relacionada com o que nós estávamos a falar há pouco. Qual é que é a importância de ser uma simulação ou não? Se a pessoa tiver autoconsciência, tiver memórias e sentimentos próprios, eu diria que não há diferença. Não é? A única diferença foi a origem da própria consciência. Quer dizer, Também não num sabes, determinado ponto, não é? só que também não se sabe a origem dos seres humanos. Então, Exato. Agora vamos passar a uma outra categoria, que é dos filmes que exploram conceitos como clones ou versões alternativas, múltiplas existências do mesmo personagem. Personagens que veem múltiplos eus. Vocês já viram alguém igual a vocês nos sonhos ou em alguma experiência de consciência expandida? É que, pronto, acho que foi no último vídeo, nós já comentámos aqui que tivemos algumas experiências de projeção astral em que vemos outras, vamos lhe chamar cópias, outros eus. E então é um conceito que nós gostamos de explorar e que também se observa em alguns filmes. Um deles é o Mikey 17, que é um filme que vai estrear agora em março de 2025. E esse filme mostra um personagem que vai ser depois clonado repetidamente para fazer missões espaciais perigosas. E ele, antes de entrar para isso, ele assina uns contratos e, no fundo, aceita aquilo, mas na verdade ele não leu o contrato todo, então não sabe bem ao que é que vai. Mas aqui o que eu acho interessante é mesmo este conceito deles poderem fazer réplicas. No fundo, aqui é como se fossem clones, penso eu, mas que ele mantém as memórias da experiência anterior. Ok? Aqui um ponto bastante interessante. Só que a dada altura há dois ao mesmo tempo. E então, mais uma vez, entra aqui o conceito de ok, então era apenas um clone
e não é a mesma pessoa. A consciência está num, não está no outro. Então, esses clones são gerados por um processo avançado de clonagem que permite criar novas versões dele e de outros que também participam nessas missões. E eles referem que, de facto, somente as memórias são passadas de umas versões para as outras. A consciência não é a mesma. Isto é muito estranho, porque como é que ele ia aceitar isto, não é? Porque o conceito que eles mostram no filme é que é como se ele não morresse e tivesse sempre a voltar quando é criada uma nova cópia. Mas se a consciência não é passada, se a consciência não é a mesma, na verdade ele morre. O que não morrem são as memórias que são passadas de um para o outro e o corpo é igual. Penso que por isso é que depois, a dada altura, ele luta com o outro para sobreviver. Porque de facto, se fizerem um clone, não estão a passar a consciência dele para o outro. Depois temos um filme também bem interessante, que é o Everything Everywhere All at Once, de 2022. É um filme que fala de várias dimensões, da passagem de uma dimensão para outra, de conceitos como a transferência de conhecimento de uma cópia para a outra. Ou seja, a protagonista aqui, ela conseguiria passar de uma versão dela para outra e, através dessa passagem, adquirir adquirir as coisas que essa personagem é boa a fazer. Então aqui eles mostram como é que em determinadas dimensões eles podem ter acesso, podem já ter desenvolvido alguma tecnologia que noutras dimensões com os mesmos personagens ainda não têm. E esta transição entre um universo e outro para adquirir informação é um conceito interessante. Eu gostei desse filme, acho que é um filme bastante completo e que tem alguns efeitos especiais não antes muito explorados até ele. Ah, o conceito de consciência viajar entre dimensões é bastante interessante. E no overall acho que é um filme que deve ser visto por todos. Depois temos aqui um filme que eu só fiquei a conhecer há pouco tempo, mas é um filme de 2001 que se chama The One, em que o personagem principal ele é um ex-oficial de uma federação interdimensional e, ou seja, aí nesse sítio ele tem logo acesso a mais informação do que no mundo comum e o objetivo dele é ir aos outros mundos, eliminar as outras cópias dele para adquirir o poder delas. Aqui, enquanto que no anterior bastava ela aceder ao mundo para adquirir os conhecimentos desses personagens, aqui ele vai mais a fundo, ele elimina esses personagens iguais a ele e adquire o poder total dessa pessoa. Depois existe essa federação que basicamente está a tentar impedir que ele vá fazer isso de ir eliminar os outros eus nos outros mundos. Mas um conceito interessante é que eles estão a tentar evitar de eliminar esse The One. E o que eles dão a entender é que se o eliminarem, que o mundo dele pode terminar, pode ser eliminado nesse momento. E então eles têm muito cuidado para isso não acontecer. E depois, no final, só restam dois, ele e outro, e há toda uma luta para ver quem é que ganha. Não vos vou estragar o final, vocês depois veem o filme se não viram. Outra categoria é realidade como sonho ou ilusão. E aqui temos um dos meus filmes preferidos, que é A Origem, ou Inception, de 2010, que explora as várias camadas de sonhos e realidades moldadas pela mente. Este filme, para mim, sempre me fascinou muito. Acho que é um dos filmes que eu já vi mais vezes. E este conceito de sonho dentro de sonho e a forma como eles criam os mundos dentro desses sonhos, eu acho fascinante. O personagem principal é o Cobb, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e ele, numa dada cena, ele explica o processo de criação de um sonho. E ele descreve como é que os sonhos são construídos e quem é que tem o papel de moldá-los. E então ele explica que existem diferentes papéis na criação do sonho, no caso do filme, mas eu acho que é um conceito interessante para nós pensarmos para as nossas vidas, para
para os nossos sonhos. Então, existem aqui 3 diferentes papéis: o arquiteto, o sonhador e o subconsciente. O arquiteto é a pessoa responsável que cria o ambiente do sonho. Ele projeta o cenário e as diferentes camadas de realidade dentro do sonho, criando um mundo visualmente coerente e sólido para o sonhador. O arquiteto é fundamental porque o mundo do sonho precisa de ser construído de maneira detalhada, com alguma lógica e estrutura. O sonhador é a pessoa que entra no sonho e experimenta a realidade que já foi construída. Esse indivíduo está, de alguma forma, conectado ao subconsciente, que depois alimenta o sonho. Esta ligação aqui ao subconsciente penso que pode trazer coisas inesperadas, como por exemplo no filme quando aparece o comboio assim no meio daquele sonho. E esse comboio vem do Cobb, no fundo vem do subconsciente do Cobb. E o subconsciente, ele tem o papel de preencher com projeções mentais do sonhador. E essas projeções podem ser pessoas, memórias, sentimentos do sonhador, e tudo isso surge de uma maneira aleatória ou estruturada no sonho. Eu acho que daqui nós podemos também tirar, lá está, a informação para conseguir analisar melhor os nossos sonhos e as nossas experiências. Porque ao fazer um estudo dos sonhos que nós temos, conseguimos nos aperceber de certos detalhes que conseguimos relacionar com coisas do nosso subconsciente. E aí conseguimos fazer uma distinção melhor entre o que é que faz parte do nosso subconsciente e o que é que poderá ser a interação com outras consciências ou com outros seres. Cobb menciona que, quando se entra no mundo dos sonhos, o sonhador está inconscientemente influenciado pelo seu próprio subconsciente, que muitas vezes preenche lacunas e adiciona elementos à realidade dos sonhos, como memórias, pessoas, emoções reprimidas ou pensamentos inconscientes. E claro, não se podia deixar de referir que este filme explora também a ideia de que nos sonhos podem ser implementadas ideias. E isso é um conceito bastante interessante e que não é muito comum ver-se e ser falado, que é haver uma interferência externa ao sonho da pessoa. Portanto, é algo que, se nós estivermos mais conscientes dos nossos sonhos e que se tivermos uma maior percepção do que é que poderá ser o nosso subconsciente, podemos ter uma possibilidade maior de perceber se há estas interferências externas. O Show de Truman, de 1998, que é um filme também bastante interessante. Sim, é um filme interessante que tem algumas analogias com o mundo moderno, com a sociedade em que vivemos, e claro, passa a ideia de podemos viver numa realidade fictícia, uma realidade e uma sociedade construídas artificialmente, com certas tendências e certas vontades. Mas, a meu ver, o Truman Show é um filme que hoje em dia já está um bocadinho ultrapassado. Claro que os conceitos são intemporais, mas acho que já temos filmes e séries que conseguem fazer melhor uma representação dessa possibilidade. Um dos conceitos interessantes neste filme, e que é uma espécie de dilema, é que o criador do show, o Christoph, ele dá a entender que está mais preocupado com a segurança do Truman e que por isso é que ele construiu aquele ambiente para ele viver lá. E que isso seria mais importante do que a liberdade do Truman. E por muito que eu consiga entender este conceito de que a segurança é importante, a liberdade também não deixa de ser importante, e não só a liberdade como a verdade. Então acho que isto é uma grande manipulação, que é o que eu acho. Nem sabia que era isso que diziam do filme. É o que está aqui escrito. E sim, numa parte final eles mostram um lado mais emocional desse Christoph,
a olhar para o Truman, assim, de uma forma mais emotiva, como se fosse o bebê dele que cresceu. Mas eu, na altura que vi este filme, foi bastante importante para mim, deu uma perspectiva bem diferente e interessante. Principalmente naquela parte em que ele, quando ele está a ter uma crise existencial, eles colocam o amigo dele e ele, pronto, o amigo dele tenta convencê-lo que aquilo são tudo ideias loucas da cabeça dele. Então é assim, conceitos interessantes. E depois também o facto dele ter que ultrapassar as dificuldades, os medos, tudo isso. Acho que são conceitos interessantes que nós podemos trazer para a nossa vida. Um filme muito enigmático e misterioso é A Cidade das Sombras, o Dark City, de 1998. E acho que este filme foi um dos filmes que me fez ter uma visão bem diferente e uma visão muito interessante, que é a implantação de memórias falsas, neste caso, e qual é que seria a importância das memórias na nossa vida. E isto leva-nos a pensar o que é que de facto nós somos, se somos um conjunto de memórias ou se somos algo além dessas memórias e vivências e histórias. Aqui neste enredo, o John Murdoch descobre que a cidade em que ele vive é manipulada por seres misteriosos que eles chamam os estrangeiros. Eles têm o poder de reconstruir a cidade inteira à noite e depois vão alterar as memórias das pessoas. Vão alterar as memórias de forma que elas pensem que são outros personagens, incluindo nome, contexto social, tudo isso. E depois há um cientista que não faz parte dos estrangeiros, mas que trabalha para eles, que é um humano. E esse tenta restaurar a memória, ou eu diria mais, manipular a memória do John Murdoch para que ele depois consiga superar esses estrangeiros e vencê-los. Mas aqui, não sei se isso mais uma vez não é também uma manipulação e no filme aparenta que é ele que o está a ajudar e tudo isso, mas será que é mesmo isso? Fica a dúvida no ar. Atenção que aqui estamos a falar do Dark City de 1998, porque penso que há outro que o contexto é diferente, o tema abordado acho que é diferente. Este filme é sem dúvida muito bem conseguido e é capaz de mudar a mentalidade de algumas pessoas após o verem. Não o recomendo a pessoas mais sensíveis. E o que eu acho fabuloso aqui é que ele pode funcionar como uma prequela do Matrix. Portanto, quem já viu o Matrix e gostou, este Dark City pode interpretá-lo como algo que se passa num outro tempo, possivelmente antes de existir o Neo. Então faria sentido essa interpretação. Sim, porque o criador da Matrix, ele diz ao Neo que houve outras versões antes dele, que já tinham lá ido. Sim. Pois. E recomendo a todos verem, porque é um filme que é pouco conhecido, mas que tem muito valor. Depois temos também aqui o Vanilla Sky, novamente, porque aqui ele inclui-se também nesta categoria de realidade como sonho ou ilusão. Outra categoria são os portais e universos paralelos. E aqui nós temos filmes que exploram viagens interdimensionais, multiversos e por aí fora. Então não poderíamos deixar de falar do Doctor Strange, de 2016, que mostra logo alguns conceitos interessantes. Eu acho que no fundo também estes filmes são uma espécie de preparação, porque eu sinto que, principalmente posso falar pela minha vida, em que o número de experiências de projeção astral aumentou nos últimos anos, desde 2019, comparadamente com os outros anos, é nitidamente maior e também se fala mais sobre isso. Mas eu acho que também porque as pessoas estão a ter mais experiências e eu acho que estes filmes são no fundo uma preparação para que a pessoa consiga de alguma forma lidar melhor com isso, de um ponto de vista, e de outro ponto de vista pode jogar contra, porque como já vimos num filme e é ficção, quando isso acontece na nossa vida podemos achar também que é ficção e pode haver uma certa dificuldade em compreender que essas vivências foram vividas, então são reais. Claro, aqui podemos entrar no conceito do que é real, mas
Foi algo que foi experienciado e vivido e está na nossa memória e define também o que a pessoa é. Depois, em 2022, eles fizeram um novo filme do Doctor Strange, já incluindo aqui o conceito do multiverso. Visualmente é um filme muito apelativo, que mostra de forma muito interessante este conceito da viagem para outro universo e deste multiverso. Acho que é um filme que mostra esses conceitos de forma bem visual. Depois, no filme do Matrix Resurrections, no de 2021, eles mostram também vários portais em espelhos e há uma cena no comboio em que eles vão no comboio para Tóquio e eles vão para um portal que está numa casa de banho, que é um espelho muito pequeno. E eles dão um conceito de que, ao entrar, esse espelho vai se tornando maior. E eu vejo isso em algumas experiências que tenho de projeção astral. Um sítio pequeno pode se tornar maior à medida que uma pessoa se aproxima e como que mergulha nessa realidade. Não sei se vocês também já tiveram experiências deste género. Também se pode ficar preso nesses sítios pequenos. Atenção. Tinha que dizer isto porque é muito engraçado. Ok. Se vocês tiveram alguma experiência dentro deste género ou outra que queiram partilhar, deixem nos comentários que nós temos todo o gosto em ir ver. Ainda aqui nesta história do espelho no comboio, não sei se já observaram a palavra Tóquio, que poderia ser tu, Io, tirando o capa. E eles aqui no Matrix, eles estão a ir para Io, que é a cidade onde os humanos estão livres e assim. Então achei engraçado eles terem feito aqui o comboio para Tóquio, to Io. E então aqui, através desse espelho, eles vão para uma chamada backdoor da Matrix, que é um espaço onde tem várias portas. Depois, através dessas portas, eles entram para outros espaços. Então há aqui uma passagem para outras dimensões. E eles aqui depois foram dar a um sítio que é um teatro abandonado, que é uma imagem muito expressiva. Também já falámos aqui sobre o palco da Terra, então se estiverem interessados nesse tema, nós deixamos aqui o card para vocês verem. E então aí, nesse teatro abandonado, está uma nova versão do Morpheus e eles estão a tentar explicar ao Neo que a vida que ele tinha como Thomas Anderson era uma ilusão criada para o manter sob controle. E aqui neste Matrix nós temos um novo conceito destes portais digitais programados que vieram no fundo substituir a passagem que eles faziam através daqueles telefones antigos. Isto mostra também um pouco do que poderá ser de facto a evolução destes seres que estão noutras dimensões, que podem conseguir hoje em dia aceder ao nosso mundo de uma forma mais evoluída, através de portais digitais, neste caso. Aqui sobre o Matrix Resurrections, nós há uns anos atrás, quando ele foi lançado, nós fizemos uma análise detalhada do filme e nós podemos voltar a abordar esse filme em detalhe, porque é um filme que tem tanto conteúdo e se calhar até complementar com os outros Matrix. Só que essa abordagem, para já, é bastante grande e complexa e, em segundo lugar, tem conteúdo que, a meu ver, não deve estar assim à disposição de todos num canal aberto com o YouTube. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o Matrix Resurrection e a sua interpretação esotérica, digam aqui nos comentários que nós vamos ponderar, voltar a fazer essa análise e partilhar convosco. Ou aqui pelo YouTube ou por outro meio. Ok? Depois não poderia deixar de falar sobre o Interstellar, de 2014. Um dos momentos mais marcantes neste filme ocorre quando o protagonista, o Cooper, entra numa região chamada Tesseract, que é localizada dentro de um buraco negro chamado Gargantua. E esse espaço multidimensional foi construído por seres avançados, que eles dão a entender que poderiam ser os próprios humanos do futuro. E esse espaço permite que o Cooper
Experimenta o tempo como uma dimensão física. Então é o conceito em que eles mostram aquela imagem que tem as memórias do quarto da filha dele, tem esse espaço que mostra aquele quarto ao longo do tempo, que é um conceito bastante interessante também. Mais interessante ainda é ele conseguir, através desse espaço, conseguir comunicar com a filha em determinado tempo que ele escolha. Portanto, seria aqui um controle sobre o tempo através de um portal, de uma estrutura criada. Uma série também muito interessante que deu entre 2008 e 2013 é a série Fringe. Escolhendo aqui uma parte para falar sobre este tema, seria a parte em que os cientistas lá descobrem que há um universo paralelo àquele mundo e desenvolvem tecnologia para viajar entre as realidades. É um universo paralelo onde eles também têm basicamente cópias deles, é praticamente tudo igual, com algumas diferenças. E depois já também uma cena em que a Olivia encontra o outro eu dela nesse outro universo, e há toda uma interação. Atenção que vocês não vão encontrar isto logo na primeira season. Sim. Isto é o desenvolver da série mais para frente, porque a série envolve muitos conceitos, como tecnologia alternativa, é uma série bastante abrangente. No entanto, isto torna-se, depois com o desenvolver, torna-se o contexto da série, pronto. Sim, isto que eu estou a falar ocorre no episódio 22 da Season 2. Depois, para terminar, temos aqui o último separador, experiências de tempo e consciência além da realidade normal. Nesta categoria, temos filmes que mostram a manipulação do tempo e experiências além da percepção humana. Então temos aqui um filme muito interessante que é o Efeito Borboleta, de 2004, em que o protagonista revisita determinados momentos ou linhas de tempo e altera o passado para depois ter um futuro diferente. É aqui um conceito interessante que em 2004 não era assim muito falado. O filme mostra precisamente estes saltos entre as realidades, eu acho bastante interessante. A questão é que ele tem algumas dificuldades quando ele está a tentar alterar uma coisa, estraga outra, então é assim um bocado... Dá a entender que se voltar atrás pode ser mau. Acho que é um bocado uma ideia, uma visão mais negativa. Mas eu já não vejo o filme há muito tempo. Foi só o que eu obtive de uma visão geral de alguns vídeos. O filme Transcendence, de 2014. A história segue Will Caster, que é um cientista que trabalha no desenvolvimento de uma inteligência artificial avançada. E após ele ser fatalmente ferido, a sua esposa e um colega transferem a consciência dele para um supercomputador. Na verdade, eles transferem todas as memórias e um mapeamento neuronal do cérebro dele. No entanto, à medida que a sua inteligência vai crescendo, ele ganha controle sobre redes e tecnologia global. Surgem questionamentos sobre os limites da consciência humana e os perigos da evolução da tecnologia sem controle. Acho que uma inteligência que de facto é inteligente provavelmente não deve demonstrar perigo para as outras espécies. Um dos temas constantemente explorados ao longo do filme é se seria a essência de Will Caster ou não. Isto é, há vários personagens que se questionam se é uma cópia, e é uma cópia do ponto de vista que é não consciente, ou se é de facto a essência dele que está no controle. No fim, tenta-se explorar um pouco melhor a resposta a essa pergunta, mas talvez não seja claro. Ok? Eu Sim. próprio não sei se considero a resposta mais óbvia como sendo a válida. Então, Sim. Ao longo desta análise, penso que ficou bastante claro que a linha entre realidade e ficção é mais ténue do que poderíamos pensar à primeira vista. Universos criados por máquinas ou tecnologia, múltiplos eus coexistindo em diferentes realidades e portais que conectam dimensões alternativas fazem-nos perceber que o que vivemos pode ser semelhante a estas histórias. Filmes como o Matrix, o Everything Everywhere All at Once e o The One fazem-nos refletir sobre a verdadeira natureza da nossa existência. Em última análise, estas histórias não apenas nos
encantam, mas convidam-nos a olhar para o mundo ao nosso redor com uns olhos mais críticos, desafiando-nos a perguntar: se a realidade for apenas uma entre muitas camadas de existência, será que algum dia teremos a capacidade de perceber ou até de atravessar esses limites? Ou quem sabe criar novas camadas e moldar a própria realidade? Deixamos aqui essa questão para vocês e para nós refletirmos. Muito obrigada por nos terem acompanhado até aqui, por terem ficado connosco nesta análise de filmes que nós achamos que são interessantes. Deixem o vosso like se ainda não deixaram e subscrevam o canal para acompanharem os próximos vídeos. Antes de terminares o vídeo, gostaria de fazer a pergunta que é: qual ou quais os teus filmes preferidos ou séries? Destes que nós falámos aqui hoje, é o Inception, é um dos meus preferidos porque fala muito dos sonhos e eu tenho um grande fascínio sobre esse tema. Dos filmes que tiveram mais impacto em mim, talvez o Dark City de 1998 e só escolher mais um. E o Westworld, sim. A lista é parecida. Filmes seria diferente, porque eu não sou muito fã do Inception. Filmes seria toda a sequela Matrix, incluindo também o Dark City, como um filme que eu considero que pode ser a origem, o primeiro filme. E depois, como série, o Westworld. Nós temos também uma lista que fizemos com estes filmes e com outros filmes que nós não falamos aqui. Por isso, se vocês quiserem, vocês podem ver no nosso site e está lá disponível a lista no artigo referente a este vídeo. Por isso, mais uma vez, obrigada por nos terem acompanhado. Espero que estas ponderações tenham sido interessantes e que, se vocês ainda não viram aqui alguns destes filmes, depois vejam e deem-nos o feedback. Ok? Obrigada. Até à próxima. Obrigado e até à próxima. Original dreamers, original dreamers, original dreamers.